Fala, seus barbeiragem de Lance Stroll, como estão vocês? A gente tá aqui pro nosso segundo vídeo do canal e hoje a gente vai trazer um conteúdo interessante. Tô aqui eu, Léo Trentin, Murilo? e hoje a gente vai falar de pilotos campeões que pilotaram a Ferrari. Aí tem uma questão. O piloto pode ter sido campeão pilotando a Ferrari ou o piloto pode ter sido campeão antes de sentar no assento da Ferrari. Mas são todos os pilotos campeões mundiais de Fórmula 1 que tiveram o privilégio de vestir o macacão vermelho com o cavalo rampante. Solta a vinheta e logo a gente tá de volta. Para começar a nossa lista, a gente vai para 1950. Lá em 1950, a gente teve Alberto Ascari fazendo sua estreia pela Ferrari numa corrida em Mônaco, um grande prêmio de Mônaco, que ele abandonou essa corrida, e uma temporada que o Ascari terminou em quinto. O Ascari foi um piloto campeão pela Ferrari, né, Murilo? Foi campeão pela Ferrari em duas oportunidades, Léo, em 52 e 53, sendo o único bicampeão italiano da Fórmula 1. Depois dele, nenhum piloto italiano conseguiu emplacar. E o Ascari tem algumas curiosidades também, além de ser um piloto bicampeão, o único italiano bicampeão na Fórmula 1, né? Tem umas curiosidades bem interessantes sobre ele, que ele era um piloto muito supersticioso. Então ele sempre usava o mesmo capacete azul, né? E tinha alguns rituais antes da corrida, então ele tinha essas superstições. E uma superstição muito curiosa dele é que ele evitava correr em corridas que caíssem no dia 26, porque o pai dele morreu em 1925, morreu no dia 26 de julho, né? Aí o que é muito curioso, porque ele vem a morrer em 55 e ele morre no dia 26 de maio de 55, ou seja, no mesmo dia que o pai dele morreu, e ele estava fazendo um testando um carro em Monza sem o capacete azul, mostrando que ele tinha um ponto, hein? Ele estava certo no final das contas. Às vezes superstição quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer uma coisa, ele estava certo, ele tinha um ponto. Ele não estava usando Ele não estava usando capacete, estava correndo com roupas emprestadas. E no dia 20 foi só fazer o teste desse carro, né? E tem que ele tinha 4 dias antes, ele sobreviveu a um acidente grave no GP de Mônaco. Não aconteceu nada com ele. Depois de 4 dias desse acidente, ele vai testar esse carro em Monza e morre no dia 26. E ainda nos anos 50, a gente teve também a estreia de Mike Hawthorne no GP da França em 1953. Naquela corrida ele terminou em quarto lugar, que foi a mesma posição que ele terminou nessa temporada de estreia. E o Hawthorne, é interessante que ele era conhecido pela elegância dele, né? Estilo e elegância. Ele era um piloto que corria de gravatinha borboleta. E é legal, né, Léo, a gente pegar esses dados que a gente vê como o esporte muda, né? Não dá para imaginar hoje alguém vestindo algum acessório que não seja capacete e macacão, né? Mas lá naquela época, então, era permitido, ele corria com gravatinha borboleta, o que conferiu uma certa fama para ele, né? Então e foi também o primeiro campeão britânico da Fórmula 1, em 58. Né? E outro ponto muito interessante sobre ele é que ele sobreviveu, né? Ele estava lá envolvido no pior acidente da história do automobilismo, que foi em 55, nas 24 horas de Le Mans, onde 80 pessoas morreram. Ele estava envolvido, sobreviveu, mas foi um incidente que acabou marcando aí a vida dele, né? E esse título dele, de 1958, foi pela Ferrari, né? Foi pela Ferrari. Ganha em 58 pela Ferrari, isso mesmo. Então, até agora, tanto ele quanto o Ascari, que a gente trouxe, campeões pela Ferrari. Quem também foi campeão pela Ferrari foi Juan Manuel Fangio em 1956. O argentino estreou em casa no GP da Argentina, ganhou a corrida e no final do ano se sagrou campeão então pela Ferrari e foi a única temporada dele pela equipe italiana. Chegou, fez o serviço e se mudou, né? O Fangio, né, ele é piloto famoso, acho que muita gente já deve ter escutado esse nome, Juan Manuel Fangio. Ele conquistou 5 campeonatos mundiais. 51, 54, 55, 56 e 57. Então, algo que só foi se repetir aí, só foi alcançado e depois superado pelo Schumacher. Foi um recorde que durou 46 anos para cair. Agora, Léo,
sabe qual que é o ponto mais curioso da vida de Juan Manuel Fangio, na minha opinião? É que em 1958, no GP de Havana, no Grande Prêmio de Havana, ele foi sequestrado por rebeldes do Fidel Castro para chamar a atenção ali para a revolução que estava acontecendo ali em Cuba. Não aconteceu nada, foi libertado ali um dia depois. É legal que você vê as reportagens assim, fala, não, ele foi libertado no dia seguinte, sem ferimentos. Claro, foi só um sequestro. Foi muito Coisa bem pouca. tratado. Tem Foi uma bem notícia tratado, que fala que ele foi muito bem tratado pelo sequestrador. ah, entendeu? Um sequestrozinho, que é uma delícia, né? Quem não quer ser sequestrado e ser bem tratado, pô? Coisa pouca. E era conhecido, né? O apelido dele era El Maestro, pela incrível precisão e inteligência que ele tinha ao pilotar. E uma outra curiosidade, ele foi campeão por 3 equipes diferentes e todas italianas. Ele foi campeão pela Alfa Romeo, pela Ferrari e pela Maserati. O argentino gostava de carro italiano, viu, Murilo? Só ia bem com carro italiano. E uma outra curiosidade é que dessa nossa lista ele é o piloto mais velho a ganhar um título mundial e o piloto mais velho a correr pela Ferrari. Ele ganha esse título em 56 pela Ferrari com 45 anos de idade. Então ele estreia, faz essa única temporada, é campeão pela Ferrari aos 45 anos de idade. Como eu coloquei lá anteriormente, né? Você vê como o esporte muda, né? Como o esporte acaba mudando, né? Ele não foi o piloto mais velho, né? O piloto mais velho foi Lewis Crichton, corre o GP de Mônaco de 1955 aos 56 anos. Então, você imagina isso. Né? Imagina isso. Hoje a gente tem ali, né, o Hamilton, o Alonso, né? São já com uma idade já avançada ali para o esporte, mas 45 anos no esporte ali profissional. É claro que a gente vê, né, toda a evolução do esporte exigindo a performance, preparo. É difícil de imaginar algo do tipo, né, hoje em dia. Mas fica aí um dado, né? Tá aí, ele conseguiu, isso é dele e entrou para a história. E pra gente finalizar os anos 50, tivemos o Phil Hill estreando em 1958 pela Ferrari, no GP da França, uma corrida que ele abandonou, e essa temporada ele foi muito mal pela Ferrari, terminou em 14º, porém o Phil Hill é mais um dos pilotos aqui da lista que foram campeões pela Ferrari. Exatamente, ele é campeão em 61, né, pela Ferrari. Em 61 ele ganha pela Ferrari e se torna o primeiro piloto americano campeão da Fórmula 1. E aqui, Léo, aqui é curioso, hein? Olha só. Hoje em dia, o que o pessoal fala, né? Muita gente faz engenharia e vira Uber, né? O Phil Hill, ele estudou engenharia. Fica aí então um ponto, né? Você que está estudando engenharia, você tem medo de virar Uber, talvez você possa mirar na Fórmula 1, já tem um antecedente, Phil Hill. E agora a gente já vai entrar na próxima década, que é a década de 60, onde só tivemos John Surtees. John Surtees, 1963, estreou no Grande Prêmio de Mônaco, também com abandono, é o terceiro piloto da nossa lista que estreia com abandono. Terminou a temporada em 4º lugar, mas mais um piloto a ser campeão pela Ferrari, Murilo. Ele foi campeão pela Ferrari em 64, mas o forte dele não era carro. Ele ganhou ali em 64, ganhou. Mas onde ele era bom mesmo era no motociclismo. Ele ganhou nada mais nada menos do que 7 vezes o Campeonato Mundial de Motociclismo. 56, 58, 59, 60, 61, 62 e 64 pela MV Augusta. Ele era mais motoqueiro do que piloto de Fórmula 1. O que é interessante aqui, né, porque a Ferrari quase fez isso com o Valentino Rossi, né, Léo? O Valentino Rossi chegou a fazer testes para a Ferrari. Acabou não dando certo, mas eles quase repetem essa história. De uma forma muito semelhante, né? Então o Valentino vem ganhando tudo na MotoGP, faz um teste para a Ferrari, quase vira piloto de Ferrari e segundo ali você pegar as matérias da época ali, ele fez tempos que chegaram a assustar o Schumacher, né? E também outro dado aí da biografia do John é uma amizade que ele tinha muito próxima com o Enzo Ferrari, né? Que é o fundador da Ferrari, para quem não está familiarizado. Ele era muito respeitado ali pela família, pelo Enzo, né? Talvez isso tenha ajudado aí ele a entrar para a Ferrari em 64 e que foi, né? Então aí uma parceria muito exitosa, já que resultou no título mundial. Eu quero trazer uma curiosidade também. Você trouxe pra gente os anos dos títulos dele. Se eu não me engano, 63 e 64 ele é campeão da moto, correto?
Correto. E no mesmo ano ele é campeão da Fórmula 1. Ele é Em campeão 64. da Fórmula 1 em 64, é campeão da moto em 64, e 63 é o ano que ele estreia na Ferrari e ele é campeão de moto. Então ele corria em paralelo. Ele corria Fórmula 1 e moto nas mesmas temporadas. Não é que ele abandonou a moto pra correr na Fórmula 1, ele corria junto. Corria junto, é um fenômeno, né? Diferenciado o homem, né? Diferenciado. E ainda ganha os dois, né? Que é pra esfregar na cara mesmo dos companheiros de grid. E agora, Murilo, a gente vai trazer o primeiro dia, nome que a mais bênção de Deus conhecido Pai, do de grande Deus público, Filho e de Deus que já é Espírito ali entrando Santo nos seja anos 70, contigo e com em toda a tua família. 1974, Que Jesus Cristo austríaco esteja à chamado nossa Nick frente, Lauda, na nossa estreia pela retaguarda, Ferrari no à GP da nossa Argentina, direita e à nossa e fica na esquerda, segunda e que o posição sangue dessa de corrida, Jesus cubra a termina nossa a vida, temporada em família quarto, e o mas Brasil, Nick de Lauda norte vinha depois a ser sul e de bicampeão leste pela a Ferrari. oeste. Se eu não tô E enganado, profetizamos 75 em e nome de 77 Jesus que é este um ano dos grandes será uma nomes bênção. da história da Consagramos a Ferrari, Ti o mês de Nick fevereiro, Lauda, que Senhor. foi, Hoje foi oramos tricampeão pelo da mês de Fórmula 1, fevereiro né? e Nesses pedimos anos a que eu Tua citei, bênção, 75, que seja um mês próspero, 77 pela um mês Ferrari, de e depois em favor, um mês de 84 pela graça, McLaren. e que Mas o todos ponto dentro da nossa interessante da casa vida tenham uma do experiência Lauda como piloto sobrenatural com foi o Jesus acidente Cristo. em Também 76 oramos, que Pai, acabou por pessoas marcando que ele têm pelo resto da desafios, vida, né? pessoas Então, que precisam 76 ele resolver sofre situações um acidente complexas. Dá gravíssimo, para o essa carro dele pessoa pega sabedoria, fogo, dá para ela, ele Senhor, teve inteligência, queimaduras dá para ela no visão, rosto, para que ela no consiga couro vencer cabeludo, essa inalou adversidade. No nome gases de Jesus te tóxicos, ele pedimos, dá-nos sobrevive, mas sabedoria a porque temos recuperação muito falta dela. dolorida, Como está muito escrito em dolorosa, Tiago 1,5, né? Senhor, quem tem Só falta de que ele sabedoria, tem um peça a retorno, Deus, né, Léo, que a milagroso, todos dá, porque um acidente, nada se você olhar o lhes estado, impropera né, que coisa ficou alguma. ali, No como nome ele de saiu, Jesus. e Fica apenas, conosco, depois de Espírito apenas Santo, 42 nos encha dias, da ele tua volta presença. no GP da Itália, Deus ainda com abençoe a tua curativos, vida. ele sangrando Estamos dentro no do propósito cockpit, 12 né, dias de sangrando ali embaixo clamor daquele para 12 capacete, ele meses consegue de bênção. voltar, Ontem né, e consegue consagramos o fazer mês o de resto da janeiro. temporada. Hoje É estamos claro que nessa consagrando o mês de altura, né, fevereiro, amanhã o de março e o assim rival por da diante. época, James Hunt, Cremos já que tinha, tudo aquilo que já tinha garantido o consagramos campeonato, aí ao acaba ficando com Senhor, ele. Mas, para quem tiver curiosidade, para quem nunca viu, existe um filme contando essa história, que é o filme Rush, No Limite da Emoção, que conta essa história, né, dessa rivalidade do Lauda com o Hunt, né, conta ali um pouco da vida dos dois, né, a diferença do Lauda, que ele era um cara muito sério, né, muito sério, ele sabia como equilibrar o carro, e o mulherengo James Hunt, né, o boêmio, né, bem playboy mesmo, e tem aquela rivalidade, aquela disparidade de personalidades, né. E é um filme bem legal, é um filme de 2013, quem tiver curiosidade assista, é muito interessante. Né, ali mostra o tratamento dele, que ele passou, né, você vê que ele brigou bastante. Realmente ali, claro que esse retorno, muito dessa vontade que ele teve de retornar tão rápido para a pista, essa recuperação quase que milagrosa dele, foi justamente a rivalidade com o Hunt, que ele realmente queria muito ganhar do Hunt. Ele vendo o Hunt ganhando sem nenhum adversário, ele assistindo aquilo do hospital, que motivou ele se recuperou e acabou então voltando para as pistas, né, no mesmo ano do acidente, não ganhou, mas no ano seguinte, 77, ele leva pela Ferrari, então mostrando aí uma superação, né, uma história muito bonita. E eu acho que abençoado. Interessante, né, que envolva após, tudo né, na sua vida parada dele, que em oração. ele chegou a ser consultor Família, da Ferrari trabalho, e da Mercedes. Filhos, E o ponto interessante disso filhos, é que o teus Schumacher, projetos, ele teus leva sonhos, o Schumacher tuas para a Ferrari, aspirações, e nos anos o que de você está 2010 produzindo, o que ele é você está responsável realizando, pela envolva contratação em do oração. Hamilton. Então, um homem que tinha um Envolva feeling, em né? oração. Infelizmente já falecido, né? poder Claro que aquele acidente na onde o carro oração pega fogo, ele divina. inala gases tóxicos, aquilo A ali Bíblia diz que deu pode problema muito para em ele pelo seus resto efeitos. da vida Ou dele, seja, então ele teve vários problemas existe pulmonares, algo que passou por acontece quando transplante, você ora. mas acabou até Amém? tendo uma vida longa. Escreve aqui mas nos comentários, sofrida por conta fevereiro desse será uma acidente. bênção Se você de pegar Deus. a ida Amém? do Assim como a gente Schumacher declarou pra Ferrari, que a ontem, gente vai falar vamos daqui a declarar pouco, hoje. e a ida do Fevereiro Hamilton será uma pra bênção de Mercedes, Deus. Amém? talvez Deus me deu uma o palavra, Nick eu Lauda quero seja compartilhar essa responsável palavra com por 11 você. títulos mundiais além dos dele. Quando Deus Então, nos 5 chama do para um Schumacher, tempo 6 do de Hamilton, ajuste. tudo por esse feeling Aí você diz dele assim, puxa de vida, levar profeta, para os começar o pilotos dia essa pra palavra, para equipe começar. no o momento dia. certo. Ainda nos anos 70, a gente tem outro piloto que vai para a Ferrari e também é campeão pela Ferrari, que é o George Scheckter, que estreia pela Ferrari no GP da Argentina também,
termina em segundo lugar em 1979 essa corrida e ganha o título nesse ano. Então foi campeão no ano de estreia. É apenas o segundo piloto a ser campeão no ano de estreia pela Ferrari, Murilo. Exatamente, então em 79 ele conquista esse título pela Ferrari e, Léo, você acredita que ele foi, talvez porque no tempo a gente acaba esquecendo, né? Mas ele foi o último campeão pela Ferrari antes do Schumacher. Então ele ganha em 79, o Schumacher só vem a vencer o campeonato em 2000 pela Ferrari, então foi um hiato aí de 21 anos que a Ferrari ficou sem títulos. Aí para uma escuderia como a Ferrari é uma coisa realmente impressionante. E o ponto aí também do Jod é que ele é o primeiro e único campeão africano da Fórmula 1. Exatamente, ele nasceu na África do Sul, em East London, na cidade de East London, África do Sul. Então é o único piloto africano e campeão. E curioso também que depois que ele se aposenta lá nos anos 80, ele vira fazendeiro, uma fazenda orgânica no Reino Unido. E virou uma espécie, vamos dizer assim, ele militou. E uma outra curiosidade é que é o último título que o Enzo Ferrari vem em vida também. Enzo Ferrari acaba falecendo em 88, não consegue ver os títulos do Schumacher, que são ali nos anos 2000. Então o último título que o fundador da Ferrari pôde ver da equipe dele na principal categoria do automobilismo foi esse título de 79. E aí, de 79, a gente já pula para os anos 90. Porque nos anos 80 não teve nenhum piloto campeão que passa pela Ferrari. E aí, em 1990, aos 35 anos, chega Alain Prost. Depois daquela temporada de 89, que ele ganha o título do Ayrton Senna naquela batida no Japão, então ele ganha 89 pela McLaren, em 90 ele vai para a Ferrari e logo no ano de estreia dele, ele começa na corrida dos Estados Unidos, termina em segundo lugar essa corrida e termina a temporada também em segundo, com aquela famosa corrida do Japão, que é considerado o troco do Ayrton Senna. Sim, em 89 o Prost bateu no Senna no Japão e levou o título. Em 90, o Senna bate no Prost no Japão e acaba sendo campeão mundial. Então tem essa curiosidade pra gente começar a falar de Alain Prost na Ferrari. Chumbo trocado, né? Chumbo trocado ele não dói, né? Aquela batida que ele faz no Senna, obviamente foi de propósito. É só assistir o vídeo ali. Ele fala que não, né? Que o Senna fechou, que não tinha espaço, mas ali, claro que o Senna não era bobo e percebeu ali o que ele tinha feito. Então, mas falando de Alain Prost, então ele é tetracampeão mundial, 85, 86, 89 pela McLaren e em 93 pela Williams. Aliás, Léo, você comentou, né? Ele chega então em 90 na Ferrari, tem essa confusão com o Ayrton. Em 91, sabia que ele foi demitido da Ferrari? O que acontece? Em 91 a Ferrari estava mal. E ele começou a criticar muito o carro. Até que um momento ele chamou o carro da Ferrari de caminhão, que foi a gota d'água, e demitiram ele no final da temporada. Antes do fim da temporada ele foi demitido, então em 92 ele não corre, volta em 93 pelo Williams e é campeão. Chamado de professor, né, tanto pela estratégia que ele tinha durante a corrida, então de carro ele entendia. Ele critica, uma crítica justa ao carro da Ferrari, talvez ácida demais, tanto que a Ferrari achou que foi ácida demais e acabou demitido. Você imagina a briga também interna que não devia ter, né? Acho que não foi só esse comentário, né? Internamente ali o tempo deve ter fechado e acabaram então mandando ele embora. E uma curiosidade é que dessa nossa lista ele é o primeiro piloto a não ser campeão pela Ferrari. Então todos os outros que a gente citou até agora foram campeões pela Ferrari. O Alain Prost é o primeiro piloto que foi tricampeão antes de passar pela Ferrari, tem a passagem pela Ferrari e depois ganha mais um título, que é o tetracampeonato, pela Williams. Então ele é o primeiro piloto que é campeão a pilotar pela Ferrari, mas não ser campeão pela Ferrari. Depois do Alain Prost vem a dinastia Schumacher, que estreia em 1996 no GP da Austrália, com uma terceira posição nesta corrida e também uma terceira posição no campeonato. Schumacher, que como a gente comentou anteriormente, foi trazido pelo Lauda
para a Ferrari e acabou ganhando 5 títulos pela equipe italiana. 5 títulos pela equipe italiana e já vinha trazendo 2 na bagagem pela Benetton, né, 94 e 95. Em 94, né, o ano do falecimento do nosso grande campeão, né, Senna, e naquele campeonato ele já estava na frente, né, naquela corrida em que o Senna bate, né, em Imola, ele já estava na frente do campeonato com a sua Benetton. Mas acho que fica do Schumacher, né? É aquela imagem daquele piloto arrojado, por vezes agressivo, por vezes até ali meio que sujo, né? É sempre aquela, né? O Schumacher sempre tentando ali meio que no limite do regulamento, né? Outro que o pessoal deve lembrar bastante é um GP de Mônaco, onde no treino, para evitar que o Alonso fizesse um tempo melhor, ele simplesmente estacionou a Ferrari dele. Impediu, aí teve chama, tudo, o Alonso não conseguiu completar a volta. Aí dá pra... Muito esquisito. Ele disse que perdeu o controle do carro, mas é um negócio muito estranho. Muito estranho, porque ele não bate, né? Ele erra a curva e para. Ele estacionou. A Ferrari dele ali simplesmente estacionou e boa. Então o Schumacher tinha disso, né? Tinha uma disputa com o Mika Häkkinen, né? Também quando você deve lembrar no GP da Bélgica que estava aquela chuva muito forte, foi um strike, né? Um monte de carro se envolveu no acidente. Se não me engano, foi nesse GP em que o Mika estava indo muito lentamente, e ele bloqueou o Schumacher. Então o Schumacher vem, bate na traseira dele, o Schumacher pede uma roda, e aí acaba a corrida para o Schumacher, né? Então o Schumacher vai guiando a Ferrari dele só com 3 rodas até o box. O Mika perdeu a asa traseira, e quando os dois estão ali no box, né, o Schumacher sai do box, nervosíssimo, ele sai do box da Ferrari e vai querer agredir o Mika, né, tem esse vídeo aí no YouTube, é muito fácil de achar, né, ele perdeu completamente a esportiva, ficou bem nervoso, né, e o Schumacher é aquilo, né, cara, ele foi um dos grandes pilotos, né, da história da Fórmula 1, então ele teve recordes ali de vitórias, 91 vitórias, e de pódios, 155 aparições em pódios. Ele só foi superado pelo Hamilton, mas ainda assim entra aí com certeza para o panteão, né, dos grandes pilotos da Fórmula 1. Você comentou sobre as polêmicas dele. Tem a polêmica batida dele com o Villeneuve, que o Villeneuve acaba conseguindo voltar para a corrida e é campeão mundial. Tem também, que eu me lembre, aquele caso com o Rubinho, que a equipe pede para o Rubinho deixar ele passar, o famoso hoje não, hoje sim. Essa aí é um clássico, né? Que, inclusive, ele nem precisava vencer aquela corrida, porque se você for ver nos pontos depois, se ele termina em segundo essa corrida, ele seria campeão da mesma forma. Então ele teve bastante polêmica, também teve aquele acidente forte dele em Silverstone, que acabou quebrando com as 2 pernas dele, ele fica a temporada inteira fora depois desse acidente, mas mesmo assim é um grande campeão, né? Tem as polêmicas, mas ninguém é heptacampeão à toa, sem ter talento. Sim. Ele foi um baita de um piloto e ganhou 5 títulos pela Ferrari, ele é o maior vencedor da história da Ferrari. Exatamente, ninguém ganha 7 vezes o Campeonato Mundial de Fórmula 1 ali sem talento. Você pode até alegar, não era o carro. O companheiro dele também tinha um carro bom, né? Não levou. Então é talento puro. Tem essas polêmicas dele, né? Todas essas questões, mas ainda assim um grande piloto, com certeza. Infelizmente ele sofreu aquele acidente esquiando, né? Você vê, né? Uma vida no automobilismo, o acidente mais grave foi esse aí onde ele quebrou as pernas, né? Aí ele ali de férias esquiando, perde o controle da descida dele e acaba caindo, batendo a cabeça nas pedras, né? Acidente muito feio e deixou ele no estado em que se encontra hoje. É uma pena, né? Mas com certeza está marcado na história. E para os brasileiros é um gostinho amargo, né? Quando fala Schumacher, já também para esse episódio com o Rubinho, né? O próximo piloto, a gente já ultrapassa os anos 90, já entra nos anos 2000 e a gente traz o último piloto campeão pela Ferrari, que foi o Kimi Raikkonen em 2007, que ele estreia pela Ferrari com o título. Ele ganha o GP da Austrália, que foi a primeira corrida do ano de 2007, que foi uma temporada também marcada por diversas polêmicas,
mas o Raikkonen, dos pilotos da nossa lista, é o último piloto que foi campeão pela Ferrari. Ele é campeão, nosso querido Homem de Gelo, né, esse grande apelido, né, que ele conquistou ali pela postura dele, né, ali sempre muito, muito calmo, né, até em momentos que ali não dá para entender como ele estava daquela forma, então ele ganhou esse Homem de Gelo, né, o nosso querido Kimi Raikkonen. Então ele ganha em 2007, naquele ano onde teve aquela denúncia de espionagem industrial feita pelo Alonso, né, que a McLaren teria feito, tal, acabou perdendo pontos. E o Raikkonen ele foi campeão com apenas um ponto de diferença para o Hamilton. Então foi um negócio interessante, né? Um ano bem curioso. Então aquele título basicamente caiu no colo dele, por causa dessa confusão. Mas sem dúvida nenhuma, um piloto talentoso, né? Conhecido. Mas ele é muito conhecido também, viu, Léo? Pelas respostas curtas dele, né? Aquelas respostas me atravessar, parece que ele tá de mau humor, sabe? Então tem algumas entrevistas dele, tem uma que é legal, que o repórter chega para ele e pergunta o que ele ia fazer depois da corrida. E ele simplesmente põe, beber. Ele é conhecido também por ser um grande fã de cerveja, né? E ele falou, vou beber. E também perguntaram depois pra ele, como você está se sentindo? Ele, tô ok. Tem aquela grande, também no rádio, né? Ele conversando com o rádio no GP da China, em 2012, quando ele corria pela Lotus. Então o engenheiro ali entrando em contato com ele, via rádio, e aquilo ali irritou o Kimi, né? Então ele responde, me deixa em paz, eu sei o que eu estou fazendo. Leave me alone, I know what I'm doing. Ele fala no rádio. Aquilo ali correu o mundo, né, na época, né, essa resposta, porque foi muito boa, foi muito seca. Uma resposta, ele sempre tinha essas respostas que parecia que ele estava irritado, né, mesmo parecendo calmo, ele dava essas respostas que claramente ele estava irritado, né. Então, e outro ponto muito legal, né, da carreira do Kimi são os retornos dele, né. Ele sai da Ferrari em 2009, mas ele retorna à Fórmula 1 em 2012 pela Lotus. Mas nesse meio tempo, ele correu NASCAR, correu Rally, e ele é muito fã de corrida no gelo. Ele é o homem de gelo e gosta de correr no gelo, fazendo os desafios ali com carro mesmo, correndo no gelo. Então é uma grande figura. Eu acho que o Kimi ele é mais conhecido assim pela personalidade dele, né? E pela figura que ele é, né? Não, é um piloto talentoso, mas ganhou uma vez, né, pela Ferrari, e ainda assim por causa de uma polêmica onde o título cai no colo dele. Mas ele tá aí, né? Tá marcado na história, né? Campeão pela Ferrari. Mas sem dúvida nenhuma eu gosto mais do Kimi como personalidade. Pelas essas coisas dele, né? Dessas entrevistas, essa coisa interessante dele. Ele corre rally, corre NASCAR, volta, aí briga com o mecânico dessa resposta curta e grossa no GP da China. Então ele como personalidade, para mim, é muito mais interessante como piloto. Depois, então, vem Fernando Alonso, Dom Alonso das Astúrias, que estreia pela Ferrari em 2010, aos 29 anos, ganhando a corrida do Bahrein. O GP do Bahrein foi a primeira corrida do Alonso pela Ferrari, porém, perdendo o título daquele ano, terminando na segunda posição do campeonato de 2009, que o Sebastian Vettel foi campeão. Até a última corrida, o Alonso brigava pelo título, mas acabou perdendo. Eu ia comentar do Alonso, né? Aí ia comentar dessa batida de 2008, né? Onde acabou na investigação, né? Acabou chegando à conclusão de que ele não sabia. Porém, o Nelsinho, que bate de propósito, e o chefe de equipe da Renault, à época, né, o Briatore, foram banidos, né, da Fórmula 1. Mas o Briatore parece que tá voltando, né? O Nelsinho caiu, coitado, foi com a Fórmula E, né? Meio que o pessoal... É difícil, né, se recuperar depois de uma polêmica dessa, ainda mais em um ano onde o Felipe Massa poderia ter sido campeão, né? Então, mas o Massa também, poxa vida, ali foi uma maré de azar, né? Vamos falar a verdade, né? Porque é o Nelsinho batendo, na mesma corrida a Ferrari larga a mangueira no carro dele, aí depois, na última curva no Brasil, ele sempre, para ser campeão, o Glock, a Toyotinha do Glock, não consegue, basicamente se arrastando até a linha de chegada, e ali o Hamilton passa pelo Glock e acaba tirando o título do Massa, né? Mas do Alonso, então, né, ele vale ressaltar, né, ele já chega campeão, né, na Ferrari, ele foi campeão 2 vezes pela Renault, 2005 e 2006, né, e teve uma rivalidade muito interessante ali com o Hamilton em 2007, né? Então ele foi em 2005, né? O Alonso, ele se torna até então o campeão mais jovem da Fórmula 1, da história da Fórmula 1. Depois, é claro, o Hamilton supera ele, que depois foi superado pelo Vettel, né? Mas ali em 2005 marca a história como o piloto mais jovem. Em 2007 tem aquela rivalidade com o Hamilton dentro da própria McLaren, né? Então, e é curioso, né? Que a gente falou do Kimi ganhou, né? O Kimi ganha em 2007.
por conta dessa briga, né? Porque teve aquela briga lá, o próprio o Alonso denunciando a McLaren por suposta espionagem, a McLaren acaba perdendo pontos e cai no colo do Kimi. Então fica por conta dessa briga, quem ganhou mesmo foi o Kimi, caiu no colo dele por 1 ponto. Então, mas o Fernando Alonso aí, né, cara, eu gosto muito do Alonso, do estilo dele de pilotagem, né? A gente brinca aí, nosso vovô garoto. Eu, pelo menos, gostaria que ele pilotasse aí mais alguns anos, tentasse bater algum recorde aí de idade, mas nem tudo que a gente quer é possível. Mas a gente fica aí torcendo por ele esse ano, né? Como a gente até falou no vídeo anterior, a Aston Martin vem aí com investimentos. Vamos torcer aí para que ele consiga então galgar ali melhores posições nesse ano, consiga brigar por alguma coisa, né? Que a gente achou que ele conseguiria no início da temporada de 2024, acabou não acontecendo, mas vamos torcer então para esse ano ele conseguir aí uma performance melhor. E assim, ele já tem um recorde na Fórmula 1, que esse ano ele vai ampliar esse recorde, que é o recorde de grandes prêmios disputados. Fernando Alonso, que estreou pela Minardi em 2001, chegou já a 404 grandes prêmios, e esse ano, se ele fizer a temporada completa, ele vai chegar a 429, se eu não estou enganado, são 25 grandes prêmios nessa temporada. Ele falou que a próxima temporada vai ser a última dele, então ele vai correr até o final de 26. Então, esse recorde vai ser um recorde que dificilmente será batido na Fórmula 1. Mesmo com o Hamilton tá com 352 corridas. Tá pelo menos 52 corridas atrás do Alonso. Então, é um recorde que tende a perdurar por bastante tempo. Isso que ele também teve um ano sabático na Fórmula 1. Depois do Alonso, o Alonso sai da Ferrari e chega um outro campeão mundial na Ferrari, que é um tetracampeão mundial. Sebastian Vettel, em 2015, aos 28 anos, chega na Ferrari, termina em terceiro na estreia dele na Austrália, que é a mesma colocação que ele termina a temporada de 2015. É o último piloto que a gente viu até o momento a correr pela Ferrari sendo um campeão mundial. Foi o Sebastian Vettel, que ele chega na Ferrari já tetracampeão, né? Tetracampeão pela Red Bull. E ele foi o piloto mais jovem, né? Ele supera o Hamilton como piloto mais jovem, conquistar um título e o piloto mais jovem é conquistar 4 títulos mundiais, né? O Vettel, então, ele chega em 2014 na Ferrari. Infelizmente, ele não achou nada na Ferrari, não conseguiu ganhar nada, porém, teve uma história interessante, né? Que em 2017, o Vettel parecia que ia ganhar o campeonato. Ele abriu 14 pontos do segundo colocado, que era o Hamilton, e tudo indicava que ele ia ser campeão aquele ano. Mas aí foi uma maré de azar inacreditável do Vettel, com o carro dando problema, né? Problemas mil acontecendo, e ele acaba perdendo para o Hamilton. O Hamilton consegue buscar, tira essa vantagem e ele acaba com a vice, né? Então a Ferrari não deu muita sorte para ele, mas também perdeu para um grande piloto, né? Pro Hamilton. Mas que ele nesse ano de 2017 foi muito curioso, porque ele tinha tudo para ganhar, né? Tava muito na frente, começou a dar tudo errado, coitado, e acaba perdendo o título. Mas fica aí como registro, né? Tetracampeão mais jovem da história da Fórmula 1. Não arrumou nada pela Ferrari, mas ainda assim um dos grandes pilotos. Aliás, eu tenho uma tese, viu, Léo? Que ele começou a ficar careca nesse ano, em 2017. Ele perdeu os cabelos ali. Ali acabou. Ali foi o estresse que ele passou, o nervoso, derrubou os cabelos dele. Pra mim, no GP da Alemanha, que é um GP bem conhecido ali, que ele tá bem na frente do segundo colocado, a corrida tava praticamente ganha por ele, e ele erra e sai da pista e acaba ficando preso na brita e perde a corrida, talvez ali ele tenha arrancado fio por fio na força do ódio. Força do ódio, com certeza. E acabou que não nasceu mais, porque o homem ficou carequinha, né? Mas certeza que foi nessa época aí, que aquilo ali não existe, né, cara? Uma falta de sorte dessa. E fica o registro que ele foi tetracampeão mundial pela Red Bull, assim como o Verstappen, porém mais jovem que o Verstappen, e depois do 4º título ele não voltou a ser campeão. Será um presságio pro holandês? E trocando de equipe, né? Histórias parecidas, como é parecido do Alonso com o Hamilton, né? Porque se você falou lá que talvez o
o Hamilton não alcance, né, o Alonso nos números de grandes prêmios. Porém, o Hamilton está com 40 anos, talvez mais, sei lá, mas ele se cuida bem, né? Talvez será que ele não aguenta aí mais uns 3, 4 anos? Acho que dá para alcançar, hein? Aí inverte, né? Ele foi o campeão mais jovem, depois aí o Hamilton passa ele. Ele vai ser o cara mais longevo, né, com mais grandes prêmios, né, pela Fórmula 1. Vem o Hamilton e passa ele. Talvez, né? Vai saber, né? Talvez aconteça. E falando em Hamilton, ele vai ser o próximo piloto campeão a vestir o macacão vermelho da Ferrari. Este ano de 2025, que é o ano que a gente grava, ele ainda não estreou, a gente está gravando no começo do ano, mas ele fará sua estreia no Grande Prêmio da Austrália. Então, Lewis Hamilton, nessa nossa lista, vem para finalizar entre os pilotos campeões a pilotar uma Ferrari. Aí o que falar do Hamilton, né? O Hamilton 7 vezes campeão mundial, né? O primeiro dele, né, em 2008, foi aquele mais doloroso, né, pra gente que é brasileiro, que foi aquele justamente que ele ganha em cima do Felipe Massa, na última curva ali de Interlagos, né, acaba, por causa do Glock, né, que acabou quase parando ali, se arrastando, e o Hamilton vai, passa e acaba conquistando o título. Porém, né, o Hamilton, como não gostar do nosso querido Hamilton, né, ele que tem cidadania brasileira, né, que foi concedida a ele, e um grande fã do Ayrton Senna, né, ele carregou ali as cores do capacete do Ayrton, né, sempre lembra do Ayrton, então não tem como não gostar do Hamilton. E o Hamilton, ele tem diversos recordes, né, na Fórmula 1. Ele ganha, não só empata ali com o Schumacher no número de títulos, mas ele passa o Schumacher no número de vitórias, né, com mais de 100 vitórias. Né, então ele passa em 2021, ele passa o Schumacher com mais de 100 vitórias. Ele tem o recorde de pole positions, ele tem o recorde de aparições em pódio. Então, assim, e ele também foi o piloto mais jovem a vencer um grande prêmio. Foi no GP da Hungria em 2007. Então foi o mais jovem a vencer um grande prêmio, então ele sempre precoce em tudo. 7 vezes campeão mundial. E um dado importante, ele é o primeiro e único piloto negro da Fórmula 1. E ele, claro, milita muito nessa questão também de direitos humanos. Também tem um outro lado do Hamilton, né, que ele faz esse ativismo em prol dos direitos humanos. Né, e também ele foge um pouco ali, né, do que é comum ali nos pilotos, não só por esse ativismo, mas também pelas amizades, né, Léo? Então, ele é amigo do Neymar, do Papai LeBron, do Medina, poxa, mas, sim, totalmente aleatório para na minha cabeça, né, ser amigo do Medina. Então, o amigo do Medina, LeBron James, Neymar, é um ativista por direitos humanos. E uma outra faceta do Hamilton é a questão do estilo dele, né? Ele também é muito ligado à moda, né? Ele gosta muito de moda e estilo pessoal. E a foto, né, que ele tirou lá com a Ferrari, né, de apresentação lá da Ferrari, ele com aquele sobretudo preto, uma Ferrari do lado e a Casa Branca com as janelas vermelhas atrás dele. Também uma foto estilosa, né? E ali acho que mostra que ele não veio para brincar não na Ferrari, tá? Acho que ele quer bastante, né? Segundo ali as notícias, ele está se adaptando bem ao carro e eu acho que vem vamos ver se ele consegue esse 8º título, hein? Para quebrar tudo mesmo. E assim a gente finaliza o vídeo de hoje. Fiquem atentos. Não esqueçam de deixar o like. Se tiver o botãozinho aí, hypar, clique em hypar e se inscreve no canal, dá essa moral pro nosso trabalho que tá só começando. Valeu?